Olá pessoal, boa tarde, eu sou o professor Rogério Mazzini, estamos aqui para mais uma videoaula de História e hoje nós iremos falar sobre os séculos. Nós iremos chamar este assunto de hoje os séculos. O texto não está aqui, porque eu vou explicar, né? Mas normalmente nos livros didáticos de história, seja do 6º ano do Ensino Fundamental 2, como 1º ano do Ensino Médio, costuma trabalhar este texto de forma a esclarecer para o aluno aquele acontecimento histórico, a questão do tempo cronológico, ok? De forma sempre fazê-lo usar aqueles dois conceitos básicos de história, tempo e o espaço. Então essa questão do tempo aqui é importantíssima para o aluno, para ele poder descobrir a questão da época em que ele está, e esse distanciamento para o seu tempo também, isso tudo para fazê-lo refletir nas permanências e mudanças históricas, culturais, religiosas do seu tempo, com relação ao seu tempo, tá? Vamos lá. Os séculos. Por que eu sempre faço questão de não pular esta parte do conteúdo de história? Até porque faz parte da proposta curricular do Estado de São Paulo para o conteúdo aí de história. Por que eu faço questão de não pular este conteúdo, esta aula? Porque nos livros de história, livros de sociologia, geografia, filosofia, biologia, língua portuguesa, nos textos, quando se referir à questão de períodos, a periodização de acontecimentos históricos, sempre estará em numerais romanos. E o aluno que não souber este conteúdo vai ficar perdido. Tá? Veja bem, mas professor, o senhor não está misturando as matérias? Sim, aí é que está. Aí é que entra aquele termo, aquele palavrão pedagógico, né? Palavrão, não porque é algo pejorativo, um xingamento, mas porque a palavra ela é enorme, né? Interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade envolve o quê? A troca de figurinhas entre uma matéria e outra. A interdisciplinaridade, ela é defendida pela pedagogia, ela é defendida pelos professores universitários da matéria de metodologia do ensino de história. Então é algo que nós, professores de história, e os demais professores de outras matérias escolares já abordam e já trabalham também. Uma matéria dar uma ralada em outra, trocar figurinhas, dialogar, isso é perfeitamente normal. Em uma aula de história, para poder abordar a questão do tempo e do espaço, eu
utilizei uma vez um mapa mundi e uma aluninha, ela perguntou, mas professor, o senhor não é professor de história? Por que está utilizando aí um instrumento do professor de geografia? Então, o aluno ainda tem na cabeça, né, as matérias escolares rigidamente fragmentada, mas o correto é elas serem abordadas por uma interdisciplinaridade, elas dialogarem para que o aluno possa perceber a ligação entre as matérias. Até porque faz parte dessa ligação, ela ocorre constantemente no nosso dia a dia. Mas vamos lá. Nas aulas de matemática, os professores utilizam as 4 operações com os numerais romanos. Eu não vou ensinar isso, é da área deles, né? As 4 operações e os numerais romanos. Então, por exemplo, o L, o C, o D, o M, eu não vou utilizar aqui, ok? 50, 100, 500, 1000, transformar o valor de 1580 em numerais romanos, eu não vou pedir isso aqui. O que eu vou ensinar, o que nos interessa em história com relação aos numerais romanos, é de 1 a 21. Por quê? Nós estamos no século 21. Então, numerais romanos, o que me importa trabalharmos neste momento é exatamente do 1 ao 21, do século I ao século 21. Ok? Não importa se antes de Cristo ou depois de Cristo. Mas do século I ao século XXI é o que nos interessa. Estamos no ano de 2020. Portanto, século XXI. É isso que me importa. Tá? Vamos supor que o aluno veja lá. No ano de 1500, ocorreu a chegada dos portugueses ao Brasil, especialmente, neste caso, Pedro Álvares Cabral. Veja bem, nos livros de história, é capaz de estar lá, começo do século XVI. Mas a que século pertence este ano? Todas as vezes, é uma regrinha, todas as vezes que o ano terminar em 00, na sua cabecinha, você corta o 00, prevalece este 15 aqui. Em numerais romanos, se você fosse redigir um texto, se você fosse responder uma questão dissertativa de história, você iria dizer que os portugueses chegaram no começo do século XVI. Se fosse 16, seria assim: este 15, o X, que é o 10, e o V, que é o 5. Então, século XV. Agora, se for 1501, já não é mais século XV, já é século XVI. Por quê? Nos livros de história, lá do 6º ano, ou do 1º ano do ensino médio, dependendo a editora, dependendo o autor, ele vai ensinar esta regrinha. Todas as vezes que não terminar em 00 nos 2 últimos algarismos, acrescenta mais um no segundo, da esquerda para a direita.
Então, 15 mais 1, 16. Então, o ano 1501 não pertence mais ao século XV, já pertence ao século XVI. Por quê? Nos dois últimos algarismos não terminou em 00. Tem um umzinho lá. Pode ser 1, 2, 10, 15, 30, 40, 50, 85, 95, não importa. Acima de 00, do 1 até o 99, é mais 1 no segundo algarismo aqui. Portanto, o ano 1501 pertence ao século XVI. E 16 em numerais romanos seria assim. E vai estar assim nos livros de história. Dificilmente datações, períodos nos livros de história aparecem desta forma, sempre aparecem em séculos. Daí o aluno fica perdido se ele não sabe que ano começa este século e que ano que ele termina. O aluno ficando perdido nessa questão da datação, isso prejudica a sua compreensão do acontecimento histórico, daquele assunto, daquele texto, e este conhecimento vai lhe ajudar a entender um pouquinho mais, inclusive, aqueles dois conceitos básicos de história, tempo e espaço. Tá? Mas, vamos lá. Vamos pegar aqui o ano da independência do Brasil. A que século pertence este ano? Pertence ao século XIX. Por quê? Não terminou com 00 nos dois últimos algarismos. Terminou com 22. Então a regrinha diz que qualquer número acima de 00 nos dois últimos algarismos acrescenta-se mais 1 no segundo da esquerda para a direita. 18 mais 1, 19. Precisamos sempre transformar em numerais romanos este século. Então, vamos lá. Século XIX. Ok? Por quê? Não terminou com 00. Terminou com 22. Portanto, o ano 1822 ele pertence ao século XIX e não ao século XVIII. Se fosse ano 1700, corta esse 00, século XVII. Ano 1701 já não é mais século XVII. Por quê? Nos dois últimos algarismos não terminou em 00, terminou com 01. Então, já pertence ao século XVIII. Mas, se o ano 1701 ele pertence ao século XVIII, professor, quando que o século XVIII termina? Daí é que entra o 00 no final. O século XVIII começou no ano 1701 e termina no ano 1800. Por quê? Você cortou os dois zeros, prevaleceu o século XVIII. Não terminou com 00 aqui, acrescentou mais 1. Então o ano 1701 pertence ao século XVIII. Professor, quando que começa o século XIV? Começa aqui, no ano 1301, e vai até 1400. Por quê? Não terminou com 00, e a regrinha diz, todas as vezes que um ano não terminar com 00, qualquer número acima de 00 acrescenta mais 1 no segundo algarismo da esquerda para a direita. Então, 1301 já pertence ao século
XIV. E o século XIV termina em 1400. Ó, os 2 zeros aqui nos 2 últimos algarismos, ó. A gente corta aqui. O que sobra? 14. 1401, o ano 1401 já não é mais século XIV, já é século XV. Por quê? Não terminou com 00. Tem 01 lá. Então, já é século XV. Daí, ele vai até 1500. 1501 já não é mais século XV, já é século XVI. Vai até o ano 1600. E assim por diante. O aluno precisa entender esta questão de ele situar-se no tempo. Isso facilita o seu conhecimento, a sua compreensão histórica daquele acontecimento histórico que ele estiver pesquisando, que o assunto, o tema de história que ele estiver estudando, que ele estiver aprendendo. Ok, pessoal? Tem muita gente do ensino médio, tá? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, alunos meus de terceiro ano do ensino médio, que o ano que vem já vão estar numa faculdade, em curso técnico, que não se lembra mais dessa regrinha e fica perdido, já esqueceu tudo isso. Por quê? É algo que ficou lá atrás, né? Aí é que eu digo, então não aprendeu de fato, porque se tivesse aprendido, na primeira explicação lembraria. Ou no primeiro momento que bateu o olho aqui, sabe que é século XIX. E que começou em 1801 e vai até 1900. Então isso precisa ficar bem claro para o aluno no momento de entender este assunto aqui. Ok? E isto é o que nós chamamos de interdisciplinaridade também. Por quê? Eu acabei explicando uma regrinha matemática numa aula de história. Isso é interdisciplinaridade. Trocar figurinha de uma matéria com a outra. Ok, pessoal? Até a próxima. Um beijo, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.